Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cadeia do Ensino. Bom, trouxe o meu irmão aqui no vídeo de hoje para ele contar algumas histórias sobre a AFA. A gente já bateu um papo aqui falando a respeito de como era o rancho na Força Aérea, como era a alimentação lá na IPK e também na AFA, e quero trazer ele mais vezes aqui para ele compartilhar algumas histórias com vocês. Hoje a gente deixou a história mais feliz, né, pro vídeo de hoje, que é a história do desligamento. Então, Elton, eu quero que você fale aí pra rapaziada um pouco da sua trajetória, mas vamos entender como é que funciona esse desligamento aí. É muita gente que é desligado, como é que funciona aí a galera que vai ser cadete aviador? Como é que funciona essa parada aí de ser desligado? É muita gente? Como é que funciona? Bom, então, para começar, eu fui aprovado na IPK no ano de 2018, ainda com 14 anos, e me formei em 2020. O engraçado é que você entrou com 14 na IPK e se formou com 17, né? Isso. Você era o terceiro mais novo da turma. Por aí. E aí, em 2021, eu ia me apresentar na AFA, sendo que a gente começou um pouco atrasado lá por causa da pandemia, né? Aí eles decidiram que a nossa apresentação ia ser finalzinho de março. Inclusive, eu fiz aniversário, acho que um ano não, né? Uma semana antes. Inclusive, eu fiz aniversário uma semana antes da apresentação da AFA. E aí, chegando lá, a gente, então, ia ter que fazer as coisas um pouco mais corrido, né? A adaptação foi um pouco mais curta. Então foi acochambrado, né? Foi um pouco mais tranquilo. Mentira. É difícil do mesmo jeito. Mas o engraçado é que você fez 18 anos e uma semana depois você já tava na AFA. Já. Pauleira, velho. Bom, e em 2021, como foi o caso da minha turma, a gente já tinha contato com aviação desde o primeiro ano. Coisa que já não é mais dessa forma, né? Agora todo o processo do segundo EIA vai ser feito no segundo ano e o primeiro EIA no quarto ano, como era antigamente. Então o segundo EIA é o contato que os cadetes têm com o T-25, né? Que começam a receber as instruções do T-25. Atualmente, hoje, o cadete da AFA, ele fica o primeiro ano tendo apenas instruções sobre administração e tudo mais, se adaptando para depois, no segundo ano, começar as instruções de voo. Na sua turma, já chegou tendo que voar. Era basicamente isso. Então, a gente teve ali os primeiros meses para se adaptar realmente, né? E o voo ia começar após o período de recesso de julho ali, né? E a partir daí já ia começar as instruções aéreas normalmente. Aí a preparação inicial, você vai ter ali as provas do MAET, a prova do MAPRO, que são os manuais que você tem que estudar para o voo, né? Aí você tem um manual mais técnico sobre a aeronave e o manual mais procedimental, que é o que você vai fazer em cada missão, né? Já é o significado de cada manual, né? MAET é manual de instruções técnicas. Exatamente. E MAPRO, manual de procedimentos. Uhum. Ah, você tá vendo, né? Eu não fui cadete, mas uma coisa ou outra a gente sabe. Então, nesse período pré-EIA, ou seja, antes de você começar na aeronave, é claro que você tem que saber os procedimentos e as técnicas do avião. Hoje, para eu dirigir um carro, eu não preciso saber a diferença da rebimboca da parafuseta pro motor. Eu não preciso, que eu levo no mecânico. Mas se ele der alguma pane, eu não vou morrer. Diferentemente do aviador. Ele precisa saber as instruções técnicas e procedimentais, porque se der alguma pane no ar, ele precisa aí sanar essa pane. Então é por isso que tem essas instruções antes de começar a parte prática, por assim dizer. Mas você já foi desligado na parte teórica ou você chegou a ter contato com a aviação? Não, eu cheguei a ter o contato sim, né? Então... Eu fingindo que você não sabe, né? Então eu fiz as provas lá. Um pouco depois das provas a gente já começa a ter as instruções no EIA definitivamente, né? Com os nossos instrutores de voo. No nosso ano, junto com o EIA, a gente teve também a experiência do simulador. Então a gente ia para uma sala específica lá e a gente treinava no simulador como se estivesse na missão real. Então a gente fazia tudo aquilo que a gente ia fazer na missão real, só que a gente fazia no computador com um manchezinho lá que eles tinham, era um equipamento mó bacana. E realmente dá pra ter uma experiência bacana, porque eu lembro que eu fiz o simulador de carro e era uma porcaria aquilo. Tanto é que hoje nem é obrigatório mais passar pelo simulador, porque realmente é um simulador horrível e é um equipamento caro, é por volta de 80 mil reais, mas era horrível. E o que você achou do simulador? Realmente o simulador, no caso da aviação, ele presta? Experiência própria, conversando também com os meus amigos da minha turma, questão de controle da aeronave realmente não é nem um pouco parecido. Então, se você acha que você, se comprar um Manche, você já vai pilotar bem pra caramba, isso é
isso é mentira. Agora, o que ajuda muito é em relação ao voo mental que a gente fala, né? Que durante o voo são muitas coisas que você tem que prestar atenção ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer ali os cheques, você tem que ficar olhando a altura, a velocidade, checando o tempo de voo, falar com o instrutor, falar com a torre. E são muitas coisas ao mesmo tempo, então o simulador ajuda bastante nisso, sabe? Pra ver se você realmente está conseguindo... Se você está conseguindo se manter focado, né, em vários pontos ao mesmo tempo. Então, nessa parte, tipo, ajuda bastante. Realmente é bem diferente, porque no carro é só ir pra frente e no máximo ir pra trás. Agora, realmente, na questão do voo, você precisa falar aqui, falar com a torre, falar com o instrutor. Bom, mas o simulador, ele só simula, né? Eu quero saber como é que é na prática. Você chegou a pilotar o T-25. E como que foi a experiência do seu primeiro voo? Bom, então, o simulador, na verdade, ele... Em conjunto com as missões, né? Então, a gente fazia as primeiras missões no simulador e reproduzia na vida real. Em questão ao primeiro voo em si, pilota a maior parte do tempo pra te mostrar, pra você, tipo, sentir a atmosfera do avião realmente ali, né? Mas ele ainda te deixa fazer algumas coisas, mas você vai começar a praticar realmente a partir da segunda missão. E aí você já começa a fazer algumas subidas, descidas, e a partir daí, cada missão vai progredindo um pouco. Então, por exemplo, na missão 1, o instrutor te mostra como se faz a subida. Na missão 2, essa subida já tá valendo uma nota já, porque você já viu como é que faz, agora você faz, só que com alguns auxílios do instrutor ainda. Então cada missão é realizada num dia diferente. E cada missão é 1 hora de voo, mais ou menos? 1h15 de voo. 1h15 de voo. Então a primeira missão foi mais para conhecer. A segunda missão, agora ele já vai cobrar um pouco mais e já é avaliativa. E cada missão tem a sua nota. Ao total, para conseguir solar a aeronave, ou seja, pilotar a aeronave sozinho, são necessárias quantas missões? 13 missões mais o solo. 13 missões e o solo, que é pegar a aeronave e fazer sozinho. Diferentemente na vida civil, né, que os pilotos ou os candidatos a pilotos, eles têm aí 48 horas de voo para depois solar, para depois pegar na aeronave sozinho. Lá na AFA são aproximadamente 15 horas de voo para você já pegar a aeronave sozinha e já engrenar ela no ar e fazer todo o procedimento by yourself, né? Sozinho, alone. Mas agora que a gente já tem uma noção de como é que funcionam essas missões, o que pegou para você ser desligado? Bom, então, sobre o voo, as notas, elas funcionam basicamente assim. A gente recebe notas de 1 a 5 para cada item que a gente realiza na missão. E se em algum dos itens a gente receber abaixo de 3, a gente recebe o voo inteiro como deficiente. Então, se em um item lá, por exemplo, subida, eu fiz tudo errado. Então, nesse voo eu vou receber deficiente para repetir a missão, né? E para que você não avance sem pular uma etapa, sabe? Sem aprender realmente aquilo. Então, assim, você tá na missão 3 e vamos supor que você receba uma nota 2, ou seja, de 1 a 5 você recebeu 2. Você vai receber um voo deficiente e você vai ter que repetir a missão 3. Isso, exatamente. Aí eu voei, então, a primeira missão, a segunda, a terceira. Aí quando chegou na quarta missão, a gente fala que é um voo de cheque. Por quê? Porque a gente já aprendeu a fazer tudo aquilo que a gente, tipo, o básico, sabe? Tipo, subida, descida, curva, essas coisas que são mais básicas no curso. E na missão 4, o instrutor, ele já, tipo, não te auxilia mais. Ele só vai, tipo, observar você realizando aqueles movimentos. Então, geralmente, é uma missão, tipo, bastante difícil, sabe? E foi aí que as coisas começaram a dar errado pra mim. Aí eu levei o meu primeiro voo deficiente na missão 4, tive que repetir ela. Foi, acho que uma semana depois, eu já tive que repetir ela. Aí eu fui fazer, o voo abortou, não deu certo por causa da aeronave que estava em pane mesmo. Aí foi jogado para outro dia. Aí eu fui fazer, levei outro deficiente. Aí eu fiquei um período de gelo, assim, né? Fiquei um período sem voar. Então você chegou a receber 2 deficientes na mesma missão. Você fez a missão 4, recebeu um deficiente, fez de novo, recebeu um deficiente e ficou um tempo na geladeira. Um tempinho assim, tipo, 1, 2 semanas. E aí eu fui praticando com o meu instrutor de voo. A gente chegou a fazer simulado e tal. E eu tava bem confiante até. Fui bem nos simulados. E a gente foi voar no
dia com esse mesmo instrutor que me ajudou no simulador. Aí a gente chegou a fazer metade do voo, só que teve que ser cancelado de novo por causa de um problema da aeronave. Aí a gente foi jogar o voo pro outro dia e no outro dia deu tudo errado de novo. Então, resumidamente, eu levei meus 3 voos deficientes na mesma missão. E você acabou voando essa 4ª missão umas 10 vezes, né? Porque teve voo que abortou no meio. Voo que abortou. Caraca, então assim, não foram somente os voos deficientes, mas também essas panes externas, né, da aeronave e tudo mais que foram complicando. Bom, então com isso foi os 3 voos deficientes, acabou minhas vidas, vamos assim dizer. E aí eu fui a conselho. Aí quando você vai a conselho, você tem que... você faz uma fichinha, tipo... É como se fosse uma redação sobre o porquê você quer continuar na Força Aérea. E aí eles avaliam suas notas, seu desempenho, e eles decidem se você vai continuar ou não. E com isso eu acabei sendo desligado, acho que foi no final de setembro, e cheguei... foi isso mesmo. Foi no final de setembro, cheguei aqui em casa em outubro do ano passado. Bom, galera, então essa é a história mais feliz aqui que a gente pôde trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem aí se vocês querem mais histórias da AFA, que eu vou trazer esse cara aqui pra bater um papo com vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.